falamos de vaidade como se fosse amor próprio, ela é funcional, ela é benéfica, ela é algo que move a pessoa, move a mulher a buscar melhorias, seja para seu corpo, seu rosto, seus cabelos. Então, esse seria um ponto de vista positivo quando se fala em vaidade como amor próprio, autoconfiança. Mas quando você fala em vaidade como prisão, a coisa muda, porque daí já seria como até que ponto aquela vaidade criou uma identidade da qual eu fico dependente. Olhar no espelho não é um ato de reconhecimento? Ou será um ato de busca? Vivemos em uma era onde a imagem se tornou a nossa própria moeda de troca? E a vaidade feminina, historicamente julgada, oscila entre o direito ao amor próprio e a prisão das expectativas alheias. Como disse uma vez uma certa filósofa, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Hoje nós não vamos falar de maquiagem ou figurinos, vamos despir a alma da vaidade. Doutora Simone Ramos Teixeira, muito bem-vinda em nossa programação. Boa noite, Pedro Ernesto. É sempre um prazer estar com você. Doutora Simone, a vaidade como escudo, até que ponto a busca pela estética impecável é uma manifestação de amor próprio? Ou seria, na verdade, uma armadura que as mulheres vestem para não deixar transparecer essa vulnerabilidade em um mundo que não perdoa a fraqueza? Tem os dois lados, né, Pedro? Eu penso. A vaidade, quando falamos de vaidade como se fosse amor próprio, ela é funcional, ela é benéfica, ela é algo que move a pessoa, move a mulher a buscar melhorias, seja para seu corpo, seu rosto, seus cabelos. Ela procura se cuidar, procura melhorar, procura fazer a ingesta de alimentos de melhor qualidade, procura fazer exercícios. Ela procura estar bem consigo mesma. Então, esse seria um ponto de vista positivo quando se fala em vaidade como amor próprio, autoconfiança, autocuidado. Mas quando você fala em vaidade como prisão, a coisa muda, porque daí já seria como até que ponto aquela vaidade criou uma identidade da qual eu fico dependente emocionalmente. Entende? Mas aí vem uma questão: quando uma mulher diz que se arruma para si mesma, ela está sendo genuína ou apenas internalizou tanto o olhar julgador da sociedade que passou a vigiar a si própria? Como lembrava Sartre, o inferno são os outros, mas e quando o outro habita sobre a nossa própria mente? Aí você está falando de uma pessoa que dá muito peso para o externo, né? Muito peso para a opinião alheia. Porque quando o outro habita a minha própria mente. Claro que muitas das coisas são inconscientes, a gente sabe, 95% talvez inconsciente, atitudes. As atitudes elas estão ligadas às nossas crenças, e algumas dessas crenças podem ser limitantes, e essas crenças limitantes podem estar relacionadas, por exemplo, a você dar um peso muito grande para a opinião alheia sobre você mesmo. Então, eu tenho que preencher determinados critérios de acordo com o que a sociedade espera de mim. A minha imagem necessita estar de acordo com o que esperam de mim. Até que ponto isso é benéfico, até que ponto não? Porque, veja bem, por exemplo, no meu caso, com o que eu trabalho, ou agora nós dois aqui gravando, nós necessitamos ter uma determinada imagem a ser colocada para o público. E esse público espera de nós essa determinada imagem. E nós sabemos o quanto a imagem influencia no que nós estamos falando, de modo positivo ou negativo. Só que nós precisamos saber qual é o limite entre isto e aquele momento em que a opinião alheia é tão importante para mim
inconscientemente que eu acabo tomando determinadas decisões de vida ou atitudes que às vezes não são benéficas para mim. Entende o que eu estou falando, Pedro? Concorda comigo? Tem sentido, mas aí eu vou um pouco mais além. Então, por que que a sociedade ainda insiste nesse mito de que a mulher extremamente vaidosa carece da profundidade intelectual, como se a beleza e a inteligência fossem forças que se anulam e não potências que podem se coexistir? Sim. Olha, se eu te contar que isso daí eu tive que aguentar uma vida inteira, desde a época de faculdade. Eu entrei na faculdade super nova, com 17 anos. E eles brincavam comigo, brincavam, né? Eles vinham, principalmente os meninos da minha turma. Sabe que Deus, quando criou a mulher, perguntou: você quer ser bonita ou você quer ser médica? Fazia isso comigo. E eu ficava louca, né? Eu ficava bufava de ódio. Mas lá com 17 anos eu ainda dava bola para o que eles falavam. Hoje em dia eu digo assim, aham, eu, não dá mais aquela coisa de falar, deu velcro em você? Essa opinião aqui colou? Puf, se colou, deu velcro. Então é porque em algum momento você acredita naquilo. Faz sentido para você, mesmo que seja inconsciente. Hoje em dia, vamos para lá, naquele lugarzinho, não estou nem aí, né, Pedro? Porque veja bem, por que é que a mulher ela não pode ser bonita e ao mesmo tempo inteligente? Quem foi que disse isso? Não existe, né? Então, eu convivi com isso e isso às vezes, é uma coisa pesada e a gente, pessoas assim, como eu fui julgada em vários momentos, precisam ter a cabeça boa para passar por cima desse tipo de critério e de exigência perfeito. Então, eu não posso me arrumar, eu não posso estar bonita, eu não posso estar bem, não posso me cuidar, porque daí isso significa que eu não sou inteligente, ou significa que eu não sou uma boa médica, entende? Se eu for dar importância para esse tipo de colocação, então eu vou deixar de me cuidar, vou deixar de me arrumar, porque vão dizer que eu sou muito vaidosa, e daí que eu sou fútil, eu sou boa. Quem disse isso? Que tipo de afirmação é essa? Da onde que veio? Não sei, não tenho a menor ideia. Só que, assim, você concorda ou não? Então, eu simplesmente fui construindo dentro de mim o não. Tipo, quem disse isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Então, sempre tive facilidade para ser estudiosa, para debater, e sempre, dentro dos critérios de inteligência, sempre me sei muito bem. E sempre fui considerada bonita, especialmente de onde eu venho. Eu venho do norte, então, isso era uma coisa assim que no início eu até ficava brava, mas depois nem ligava mais. E hoje em dia eu vejo algumas mulheres passando por essas situações e acho que as mídias sociais, que na época que eu tinha 17 anos não existiam, as mídias sociais elas são um palco para isso, né? Então acaba que a provocação é maior, a exposição é maior, e aí você precisa, né, outras mulheres, a gente precisa saber exatamente o que quer e o que não quer para não deixar que esse tipo de opinião influencie para deixar você para baixo. Eu penso isso, o que é que você acha? Historicamente, o valor, doutora Simone, da mulher, ela acabou sendo atrelada aos seus dotes físicos. A vaidade contemporânea é uma reinvenção desse poder, ou até poderia dizer apenas a perpetuação de uma antiga submissão que acaba se disfarçando de empoderamento. Aí vem a questão, doutora Simone. Será que mudar as regras do jogo não adianta se o tabuleiro continua sendo o mesmo? Mudar as regras em que sentido você diz? De a mulher estar mais empoderada? De a mulher. Exatamente, desse histórico. Olha, se você começar pelos dotes físicos, eu vou dizer que sim, historicamente isso é real, é só a gente estudar um pouquinho na história do ser humano. Claro que beleza, o conceito de beleza, de belo, varia de lugar para lugar. Então, onde nós vivemos, né, onde nós vivemos no sul, aqui o conceito de beleza vai mais para o lado europeu. Mas, se você for, por exemplo, lá para a África, é belo,
em determinadas tribos, você ter 30 colares e aquele pescoço comprido que não pode nunca mais tirar os colares, porque senão quebra a coluna. Aquilo é belo e aquilo tem uma simbologia. Para nós, aquilo não é belo, entende? Então, assim, o conceito do que é belo, do que é Digamos que um feio, pouco estranho. para nós, Pedro, para elas lá, aquilo lá é de um poder tão grande, porque a cada situação elas ganham um anel. Então, aquele pescoço fica enorme, quanto mais anéis houver, mais simbologia tem, mais poder ela tem. Só que ela nunca mais pode tirar, porque aquilo quebra, né? O pescoço não tem sustentação nenhuma sem os anéis, e aí medula espinhal, tchau, morre. Então, veja que eu estou colocando isso para dizer, o conceito de feio e bonito varia de acordo com o local, de acordo com a visão do observador. Então, nós estávamos falando, existe historicamente um conceito de beleza ligado aos atributos físicos da mulher? Sim, existe. E mudou muito. Veja bem que, mesmo na época ali de Leonardo da Vinci, os grandes pintores, até renascentista, as mulheres, elas eram mais cheinhas, né? Aí depois vamos ali, Marilyn Monroe, elas eram mais cheinhas, elas tinham cinturinha, mas elas tinham um quadril enorme, né? Marta Rocha. Então, as mulheres, elas tinham outros atributos físicos e eram consideradas lindíssimas. Hoje em dia, está nascendo novamente um culto à magreza extrema. Você já deve ter visto isso, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre emagrecimento, sobre as canetas, sobre GLP-1. Então, está nascendo novamente um culto à magreza extrema e as mulheres estão aderindo. E o grande problema que eu vejo com isso é a influência da mídia digital, que é uma coisa muito potente, e as adolescentes, não só as adolescentes, né? As mulheres em geral, tentando aderir a um padrão, fica novamente aquela coisa, eu tenho que ser extremamente magra para poder ser bonita. Isso não é verdade, nunca foi. Mas existe toda uma estrutura que gira por trás desse conceito de beleza. Aí você fala para mim, o tabuleiro é o mesmo. Eu acho que é, acho que é. Mudou um pouquinho, mas o tabuleiro ainda é o mesmo. E eu acho que é uma questão da gente saber como vai jogar esse xadrez, né, Pedro? Como que essa rainha vai se posicionar? Como que ela vai conseguir fazer o checkmate dela? Então a gente fala. Você sempre Aí tem ideias a gente maravilhosas. toca num ponto da questão contemporânea, da Uhum. questão do filtro, essa cultura dos filtros digitais. Porque isso se criou, Simone, uma dismorfobia coletiva ao Total. perseguirem uma perfeição que só existe no pixel. As mulheres não estão assassinando a sua própria singularidade, essa busca pela cópia perfeita que destrói Sim, o valor do rascunho original. concordo com você. Olha só, quando eu comecei nessa área da estética, a gente não tinha mídia ainda, né? Tinha internet, mas não tinha Instagram. Acho que fez Orkut. Então, o que que acontece? As pessoas se comparavam por fotografias, por revistas, por jornais, né? E às vezes eu recebia adolescentes que traziam fotos de revistas, dizendo: eu quero ter o nariz igual a esta atriz, eu quero ter a boca igual. Não tinha essa loucura que tem hoje de meninas muito novinhas preencherem a boca, entendeu? Não tinha. Era uma coisa diferente. Você buscava esse tipo de tratamento quando você começava a ter as perdas, né? Então, tipo, estou perdendo meu lábio, estou envelhecendo, vou lá preencher. Hoje em dia é diferente. Nem vamos entrar nesse ponto que dá para fazer outro programa. Mas o que acontece, mas o que acontece é isso. Você se compara hoje em dia com uma facilidade muito grande, e vai dizer que não tem comparação? Claro que tem. Isso é uma coisa do ser humano. E a gente tem assim, um palco imenso, com as coisas mais diversas sendo colocadas. E daqui a pouco aquele vídeo viralizou, não sei por quê, e aquela pessoa se tornou famosa em 30 segundos, também nem sei por quê, e ela vira um. Às vezes pode ver até um OVNI, doutora Simone. Sim, não sei.
entende? E daí aquilo E vira um ganha mais de padrão. 300 mil seguidores. Ah, pois é. E daí tipo, vira um padrão de beleza. E as pessoas dizem, agora eu quero isso, eu quero ser assim, porque eu tenho que ser. Para que você precisa ser assim? Então, acho que o que a gente pode fazer as pessoas pensarem, se estão assistindo a gente, é qual é a finalidade disso? Qual é o teu objetivo com isso? O que é que tem dentro de ti que te faz te comportar assim? Por quê? O que é que eu quero da minha vida, principalmente o que é que eu não quero. Se você souber o que não quer, já tá bom. E dentro disso, você vai começar a observar quais são as escolhas que você faz. E com relação à beleza, vaidade, estética, é também a mesma coisa. Até que ponto eu vou por mim mesma, para eu me sentir bem, e até que ponto essa influência é do externo, é de outras pessoas que convivem comigo, ou até da mídia social, alguém que eu achei que é um padrão que eu tenho que seguir. Então, até que ponto isso é benéfico? É bom que reflitam, porque eu vejo pessoas passando dos limites mesmo, né? Na minha concepção, elas se tornam até feias. E é o que você falou, é dismorfismo corporal total. A pessoa olha para o espelho e não vê a si. Ela vê algo que o cérebro dela imagina e não é a realidade. Nesse ponto, nós estamos falando de um quadro patológico que deve ser tratado. E a maioria das pessoas que tem desenvolvimento corporal não se dá conta, Pedro. Então, eu, como dermatologista, como médica, quando percebo, eu tento, devagarinho, com muito jeito, com muito tato, falar para a pessoa. Às vezes eu perco o paciente, né? Eu não aceito e vai embora, para procurar quem faça. E, infelizmente, encontro. Mas quando aceita, é o tipo da pessoa que a gente precisa dar apoio e tentar buscar o que foi que fez, que desencadeou em você esse processo. É um processo interno, inconsciente. O que foi que aconteceu que desencadeou esse processo? E você está buscando resolver no externo algo que está dentro. Então, não é através do preenchimento, ou do emagrecimento, ou sei lá o quê, que você vai resolver o problema. Aí é um paciente que nunca vai estar satisfeito. Eu posso fazer o que eu quiser de tratamento. Nunca vai estar bom. É um desafio, é verdade. Você me faz refletir sobre a dor do belo. Como assim a dor do belo? É onde termina o prazer do autocuidado e aonde começa essa tortura física e psicológica da busca pelo padrão. Se a beleza exige dor, talvez estejamos confundindo estética com sacrifício ritualístico. Então, é o que eu digo, a gente não pode ir aos extremos. A beleza não exige dor. Alguns procedimentos, sim, são dolorosos, mas para isso a gente tem estratégias para diminuir a dor, para minimizar a dor, né? Então, não é necessário dor, mas veja que isso aí é antigo. Lembra das mulheres usando aqueles espartilhos, coceletes, que elas não conseguiam nem respirar direito? Quem começou a tirar isso aí foi Coco Chanel. Começou a cortar os espartilhos e dizer que as mulheres precisavam se movimentar melhor. Então, veja que uma mulher se antenou com isso e começou a criar novos modelos. Por exemplo, este casaco que eu estou aqui, ele é bem estilo Chanel. E o que ela criava? Era uma coisa atemporal, ela atravessa gerações. É considerado belo até hoje. E ela não seguia padrões, ela seguia o que ela achava que era bonito, né? Ela não seguia o que a sociedade impunha. Ela foi bem disruptiva, inclusive. Deve ter sofrido bastante. A gente sabe pela biografia dela, mas deve ter sofrido bastante, né? O apagamento da ancestralidade, poderíamos refletir dessa maneira, porque ao tentarem se enquadrar em um padrão eurocêntrico e pasteurizado da beleza, as mulheres não correm o risco de apagar estas marcas de suas próprias origens e histórias raciais, porque mudar feições é, por vezes, reescrever o próprio passado, doutora Simone. Eu particularmente não sou a favor de que mude radicalmente. E até quando a mulher precisa fazer algumas mudanças maiores, questões às vezes de questões anatômicas. Ah, eu tenho um lado que é um pouquinho mais tortinho que o outro, um lado é mais quadrado, o outro é mais oval. Eu entendo isso,
E eu proponho que a mudança seja feita gradualmente, até para ela se acostumar com o que ela está vendo no espelho. Então, você veja que isso daí é uma coisa bem complicada, porque além de mudar, eu preciso manter com o passar do tempo. Aí eu te digo, sabia, Pedro, que a gente não envelhece só a pele? Sabia que a pele mostra? A pele é um biomarcador do envelhecimento. Porém, a gente envelhece dentro, ossos, músculos, tendões, nossos coxinhos de gordura do rosto vão mudando, nossos músculos do corpo. Então, tudo vai ganhando nova configuração. E a gente não lembra disso. Quem é que lembra que o estômago envelheceu? Quem lembra que o intestino envelheceu? A gente vê as rugas da pele. E aí eu penso, como é que eu vou modificar o rosto desta pessoa que tem um rosto oval e quer um rosto quadrado? Ela tem lá seus motivos. E manter ao longo do tempo. Por quê? Porque os ossos vão mudar, os músculos vão mudar, entende? Como é que eu vou manter aquela mudança que eu provoquei ao longo do tempo? Que tudo aquilo ali vai mudar com o tempo, muito você não faz ideia, mas dá muito. Existem trabalhos que mostram o crânio de um homem e o crânio de uma mulher. Aí eles têm, assim, aos 20, aos 30, aos 40, 60. A mudança é brutal e é diferente se é homem ou se é mulher. Então, a minha pergunta sempre é essa: como é que eu vou manter ao longo do tempo essa mudança que a pessoa quer tão radical assim? Porque se ela não é radical, a gente vai adaptando, fica bonito. Agora, se é radical, o problema pode ficar bonito. Eu já vi mudanças radicais que ficaram lindas. Porém, eu sempre me pergunto, não fui eu que fiz no caso, como é que você vai manter isso aí? Porque agora esse cara tem 30 anos. Mas e daqui a 15? Entende? E aí ele gostou do que ele viu. Então a autoimagem dele se tornou aquela. Como é que eu vou fazer para manter? É uma boa pergunta, né? Aí você me faz entender, ai, a solidão da beleza. Mulheres consideradas padrão sofrem com essa solidão de serem desejadas pelo que aparentam e ignoradas pelo que pensam. A beleza extrema não seria, ironicamente, um isolamento social? É difícil ser ouvida quando a tua imagem grita mais alto que a tua voz. Pode ser que sim. Pode ser que algumas mulheres passem ainda por isso. Marilyn Monroe se queixava disso, né? Ela dizia que ela não era escutada, ela só era vista como uma mulher bonita. Somente isso, que não, ela não era contratada pelo talento dela, que se ela sabia cantar bem, se ela sabia atuar bem, eles queriam sempre que ela ficasse naquele estereótipo da loira burra, né? E ela comentava, né? A gente consegue trechos onde ela falava isso. Ela tinha muito mais para oferecer. E hoje eu acho que isso ainda acontece. São coisas culturais, né? São coisas da sociedade. Acho que cabe à mulher se posicionar, se colocar e escolher para que lado que ela quer ir, porque também se ela resolver que, olha, eu vou aproveitar isso aqui e vou usar isso aqui a meu favor de alguma forma, e a gente sabe que tem, a gente vê isso, nas mídias a gente vê, cada um escolhe o que é melhor para si, certo? Agora que realmente ainda existe isso, ainda existe. E o contrário também, é só se posicionar, creio eu. O que Então é que você acha, podemos Pedro? dizer. Você com toda essa sua inteligência e conhecimento, o que que você me diz disso? O que que você acha que as mulheres ainda passam? Poderíamos dizer, doutora Simone Ramos Teixeira, que a vaidade não é um pecado capital e nem uma virtude absoluta. Ela é o espelho que reflete em nossas fraturas e os nossos desejos bem mais profundos. E que isso, doutora Simone, nós possamos depois olhar para o espelho, não em busca de defeitos a corrigir, mas de uma história a ser honrada. A Sim. beleza, ela passa a opinião dos outros, mas muda, ela muda, mas a soberania
sobre si mesma sempre será eterna. Grazie, doutora Simone, pela participação em mais um programa. Obrigada, Pedro. Sempre um prazer conversar com você. Até lá!